Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, meus amados, eleitos, predestinados segundo a presciência do Senhor. Pastor Leonardo Chagas, sempre compromissado com o novo pacto. Você que curte e que acompanha o meu canal, o canal do Pastor Leonardo, que você vai ter conteúdos da graça de Deus, conteúdos também de história do cristianismo. Eu vou fazer alguns vídeos a respeito da história cristã, a história da igreja, tudo isso vai ter aqui no canal para que você possa crescer no conhecimento da graça do Senhor. Eu já quero falar com você para, se possível, você curtir este vídeo, compartilhar com um amigo seu, com uma amiga e também se inscrever no canal para que o canal possa crescer. Importante é o canal da graça de Deus crescer cada vez mais. E se você também puder ativar o sininho, ative o sininho para que você possa sempre ter um vídeo novo quando eu publicar. E hoje eu gostaria de falar sobre a carne e o espírito. É muito importante nós falarmos destas duas naturezas que nós possuímos. O crente, ele possui duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E somente a graça de Deus pode nos fazer entender estas duas naturezas e identificar da onde que vem o pecado. Da onde que vem o pecado. E eu gostaria já de abrir a Bíblia e falar com você aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, que Paulo fala sobre essas duas naturezas, a natureza carnal e a espiritual. Essas duas naturezas, independentemente do batismo nas águas, nós temos. Lembrando que o batismo das águas não tira pecado de ninguém. Não tira pecado. O que tira o pecado é o Cordeiro Jesus Cristo, que tirou o pecado do mundo através do seu sangue. Por isso que o crente, mesmo com Jesus, ele tem a carne dele, que ela acaba indo para o lado do pecado, ela penda para o pecado, ela vai para o pecado, essa carne. E somente com o conhecimento da graça nós podemos vencer esses obstáculos carnais. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, eu conferi aqui no meu estudo, isso mesmo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito. Paulo incentiva a andar no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, logo no começo, Paulo dá uma dica. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele já dá uma dica. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, olha que interessante. Paulo deixa bem clara esta dualidade, este confronto, este antagonismo entre a carne, que já nascemos em pecado, nós não pedimos para nascer em pecado, a nossa carne já veio no pecado, e o Espírito que passa a habitar em nós quando nós recebemos Jesus como Senhor. Você sabe que não é aceitar Jesus, é receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa automaticamente a andar no Espírito, ter esta condição de andar no Espírito e ter esta consciência também que a sua carne é carne de pecado e nunca se converte. Por quê? Porque nós herdamos o pecado de Adão. Adão e Eva já nasceram em pecado, eles pecaram, não, eles não nasceram em pecado, eles nasceram santos, mas entraram no pecado, entraram no erro da condenação de Satanás. Satanás os seduziram lá no Jardim do Éden, não é verdade? Se lembra dessa historinha? Essa história bíblica? Adão e Eva foram tentados por Satanás e cederam à tentação comendo do fruto. E então o pecado passou a habitar na vida deles e nós herdamos esse pecado. Somente através de Jesus Cristo, confessando ele, nós podemos ter agora o poder sobre o pecado. A carne continua pecadora, mas temos o poder agora de discernir o que é certo e o que é errado e dizer não para a nossa carne. Que antes de Jesus tinha que se fazer um sacrifício para perdoar pecados. Hoje, Jesus na cruz do Calvário nos perdoou de todos os pecados.
Então vamos à Bíblia Sagrada, essa natureza carnal de Adão, está no livro de Romanos capítulo 5. Se você puder acompanhar comigo com a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor, olha só. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Está falando de Adão aqui. Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Que lindo isso. Romanos 5,15. Olha aqui, também fala. Todavia não é assim um dom gratuito como ofensa. Porque se é pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. É aquilo que eu falei aqui na introdução. Nós herdamos o pecado de Adão. Herdamos o pecado de Adão. E se não fosse Jesus, estaríamos todos nós condenados para sempre para o inferno. Mas recebemos Jesus como Senhor. Não aceitamos, recebemos Jesus como Senhor. E como recebemos Jesus como Senhor na nossa vida, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Agora nos tornamos justos para sempre. Justos para sempre. Então minha luta não é contra o demônio, não. O demônio foi destruído na cruz do Calvário, Hebreus 2,14. A sua luta é contra a sua carne. Tiago fala de onde procedem as guerras, as contendas, senão dos prazeres da vossa carne. A carne, ela é fiel ao pecado. E o espírito é fiel a Deus. Você sabia disso? Então vamos aqui, Romanos 5,18, continuando nosso estudo. Olha o que diz aqui. Romanos 5,18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Graças a Deus. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz, porque hoje eu tenho um poder sobre a minha carne, a tentação da carne. Ser tentado não é pecado. O erro é você ceder à tentação, que a sua carne vai te impor sempre. Mesmo você caindo 40 vezes nas águas, pecando e caindo nas águas, pecando e caindo nas águas, isso não serve para nada. Isso é judaísmo. Você é cristão. A carne é fiel ao pecado. Paulo fala sobre isso em Romanos 7,25. Olha só como é que Paulo diz sobre a carne é fiel ao pecado. Romanos 7,25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo que disse isso. Você prestou atenção? O próprio apóstolo São Paulo disse que ele era escravo do pecado. Então, nós também temos que lutar contra o pecado o tempo inteiro. A verdade? 2 Coríntios 4,12, Paulo continua dizendo a luta contra a carne, não é contra o demônio, é contra a sua carne. Pastor, se eu pecar, se você pecar, você vai ser corrigido por Deus. Vai passar pela correção, pelo açoite e também pela correção. Correção, açoite e disciplina. A disciplina. Correção, açoite e disciplina. Vai passar por isso. Muito cuidado. Ok? Mas jamais perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 12, diz assim, meus irmãos, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que eu falei. Voltamos a Romanos 8,10, mais versículos para você. Romanos 8,10, olha aqui, Romanos 8,10, fala ainda sobre a carne e espíritos. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Continua morto a carne para o pecado. Mas o espírito é vida por causa do sangue de Jesus, por causa da justiça de Deus. Então, a sua luta não é contra o demônio. Ele foi destruído na cruz do Calvário. O Senhor cartageu, destruiu. Hebreus 2,14. A nossa luta agora é contra a nossa carne. Pastor, como é que eu faço então para que eu mate a minha carne? Você sabe que a carne não vai herdar a vida eterna, não é verdade? Não vai herdar a vida eterna. O que crê em Cristo não entra na condenação mais, não é verdade? O crente possui uma carne de pecado, então para eu mortificar a minha carne, eu preciso viver de oração, me afastar do mal, estar nos cultos,
frequentar os cultos, participar dos desafios da igreja, porque tudo a carne vai contra o espírito. A carne não quer dar dízimo, não quer dar ofertas, a carne não quer orar, a carne às vezes penda para o pecado quase o tempo inteiro, não só às vezes, como diz os americanos, sometimes, não só às vezes, ou twice times, ou 2 vezes, mas sempre a carne, ela está querendo realmente o pecado. E nós matamos a nossa carne através da nossa oração. Não é através do jejum. Jejum é judaico. Jejum é sacrifício. Jejum é comunhão de sacrifícios judaicos. É oferta da consagração, da expiação. Tudo do templo e do tabernáculo. Isso não é para nós. Nós somos um pacto da confissão. Eu cria, por isso que eu falei. Então podemos mortificar nossa carne, que já herdamos o pecado por causa de Adão, através do conhecimento da graça, saber discernir o que é certo e o que é errado, orar, vir nos cultos, se envolver cada vez mais com o Senhor. Em casa você não mortifica a carne. Em casa, vendo o domingo passar com as pernas para o alto, sem orar, sem vir na igreja, você não vai mortificar carne nenhuma. Nenhuma. Recebendo os apelos do mundo, festinhas, baladinhas, musiquinhas, você não mortifica carne nenhuma. Você só se engana. Agora, estar nos cultos, viver de oração, ter a leitura da palavra, a leitura bíblica, a exegese, o sermão expositivo, cada vez mais você vai viver uma vida muito abundante. Está bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Teremos muitos conteúdos maravilhosos. Carne e espírito. Espírito Deus, carne, está incutida o pecado sobre nós. Carne e pecado jamais será apagada das nossas vidas a carne. Inclusive, ela não vai herdar o reino dos céus. Agora, o Espírito Santo está em nós, nos faz vencer as armadilhas da carne. Até mais.